Você já parou para pensar como os salários de juízes, desembargadores e ministros no Brasil podem ultrapassar e muito o teto do funcionalismo público? Pois é, o jornal O Estado de São Paulo trouxe à tona mais uma matéria revelando os chamados penduricalhos, benefícios extras que turbinam os vencimentos desses magistrados. Vamos começar desvendando o que são esses penduricalhos. Eles incluem coisas como adicional por tempo de serviço, licença compensatória, gratificação por acúmulo de função e licença-prêmio. Esses benefícios são pagos acima do teto salarial e são garantidos por meio de atos administrativos dos tribunais, leis aprovadas pelo Legislativo e até por decisões de órgãos de fiscalização, como o Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Para você ter uma ideia, um magistrado com salário base de R$ 39.717 pode receber com todos esses penduricalhos até R$ 220.568 em um único mês. Sim, você ouviu direito, mais de R$ 220 mil. Um dos principais benefícios é o adicional por tempo de serviço, também conhecido como quinquênio. A cada 5 anos trabalhados, o magistrado ganha um acréscimo de 5% no salário, podendo chegar até 35% do teto constitucional. E tem mais. Alguns tribunais estão pagando valores retroativos desse benefício, cobrindo o período entre 2006 e 2022, quando o pagamento foi suspenso. Mas aí vem a polêmica. Pelo menos 18 tribunais do país estão pagando esse adicional sem que haja uma previsão legal. Enquanto isso, uma proposta de emenda à Constituição PEC, que poderia regulamentar esses pagamentos, está parada no Congresso. E os penduricalhos não param por aí. A licença compensatória, por exemplo, permite que os magistrados convertam dias de folga em dinheiro. Um relatório da Transparência Brasil mostrou que em 16 meses, 35 tribunais pagaram 819 milhões de reais em licenças compensatórias, beneficiando mais de 8.700 juízes e desembargadores. A estimativa é que até 2025 esse valor ultrapasse R$ 1 bilhão nessas licenças. Tem também a licença-prêmio, que concede 3 meses de descanso a cada 5 anos trabalhados. Só que, em vez de tirar folga, muitos magistrados optam por vender esse direito. No Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, um desembargador pode receber R$ 119.151 ao vender os 3 meses de licença de uma vez. A licença compensatória é uma variação de um outro penduricalho, a gratificação por exercício cumulativo, GAF. A GAF prevê o pagamento adicional de 1/3 do salário para magistrados que acumulem funções de colegas por mais de 30 dias. A licença prevê o direito de 1 dia de folga para cada 3 trabalhados, como forma de estimular a assiduidade. Porém, uma decisão do CNJ de outubro de 2023 autorizou a conversão do direito ao descanso em dinheiro. E como tudo isso começou? Muitas vezes esses penduricalhos surgem de uma dobradinha entre associações de magistrados e órgãos de controle, que transformam verbas remuneratórias em indenizatórias, ou seja, fora do teto salarial. Além disso, há uma espécie de efeito dominó. Quando o Ministério Público cria um benefício, o Judiciário acaba replicando, sob o argumento de manter a equidade entre as carreiras. Em 2011, o CNJ aprovou uma resolução que garante a magistrados, procuradores e promotores os mesmos benefícios. O que parecia uma medida para equilibrar as categorias acabou abrindo caminho para a criação de privilégios que custam bilhões aos cofres públicos. A discussão sobre os altíssimos salários do Poder Judiciário está em pauta no Congresso, mas, como muitas coisas por lá, avança a passos lentos. E não é por falta de polêmica, o assunto enfrenta uma resistência enorme, especialmente por parte dos próprios servidores públicos. Você sabia que, segundo uma pesquisa da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, 71% dos juízes do Brasil recebem salários acima do teto constitucional? Pois é, o teto, que hoje é de R$ 39.293, valor equivalente ao salário de ministros do Supremo Tribunal Federal, parece não ser suficiente para limitar os vencimentos de muitos magistrados. Mas por que isso acontece?
o que faz com que juízes e desembargadores recebam valores tão acima do teto. Vamos desvendar essa história juntos. Os gastos com salários e benefícios no judiciário são astronômicos. Um relatório do Conselho Nacional de Justiça CNJ de 2019 mostrou que o setor custou 100 bilhões aos cofres públicos naquele ano, um aumento de 2,6% em relação ao ano anterior. Para você ter uma ideia da dimensão, o custo da justiça no Brasil equivale a 1,5% do PIB. Na Espanha, por exemplo, esse número é de apenas 0,5%. Ou seja, nossa toga custa o triplo da espanhola. E os números não param por aí. A despesa média mensal por magistrado foi de 50,9 mil em 2019. Uma reportagem da revista Piauí revelou que entre 2014 e 2019, os gastos com juízes e desembargadores aumentaram 10 bilhões de reais. Para se ter uma noção, um juiz estadual custa, em média, o mesmo que 12 auxiliares de enfermagem. E mesmo durante a pandemia, mais da metade dos magistrados estaduais receberam salários acima de 39,2 mil. O segredo? Os famosos penduricalhos, benefícios extras que turbinam os vencimentos. Apesar do teto constitucional, os magistrados têm acesso a uma série de benefícios que elevam seus salários a patamares estratosféricos. Entre eles estão horas extras, auxílios como saúde, moradia e pré-escola, adicional noturno, verbas indenizatórias. Só em 2019 esses penduricalhos custaram 415 milhões à União, o dobro do valor gasto com a cota parlamentar da Câmara dos Deputados no mesmo período. Enquanto os servidores públicos, incluindo juízes e desembargadores, desfrutam de regalias e salários acima da média, o trabalhador da iniciativa privada raramente tem acesso a benefícios semelhantes. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria, CNI, mostrou que o Brasil é o 7º país que mais gasta com funcionários públicos no mundo, destinando 13,4% do PIB para bancar esses salários. Isso coloca o país à frente de nações desenvolvidas como França, Itália, Alemanha. A disparidade é ainda mais gritante, segundo o Banco Mundial. Os servidores públicos no Brasil ganham em média 67% a mais do que trabalhadores da iniciativa privada em funções semelhantes. No resto do mundo, essa diferença é de apenas 16%. Diante desse cenário, a reforma administrativa surge como uma solução urgente. O projeto que está em discussão no Congresso propõe acabar com esses penduricalhos e limitar os supersalários dos magistrados. Uma pesquisa da Instituição Fiscal Independente, IFI, estima que a reforma pode gerar uma economia de 128 bilhões de reais para os estados e a União nos próximos 10 anos. No entanto, há um porém. O texto não afeta os servidores públicos já em atividade. Ainda assim, a proposta é crucial para aliviar os cofres públicos, especialmente após os gastos recordes durante a pandemia. Com uma economia dessa, seria possível investir mais em áreas sociais, beneficiando quem mais precisa no Brasil. E aí, o que você acha de tudo isso? Será que esses penduricalhos são justificáveis ou representam um abuso no uso do dinheiro público? Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de curtir o canal, compartilhar o vídeo para que mais pessoas conheçam essa realidade.